Bom dia, pessoal! Agora sim, bom dia! Deus abençoe muito nosso dia, que seja um dia cheio da presença de Deus. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus, gente! Fico muito feliz com o carinho de vocês aqui nos comentários, de verdade. Toda honra e toda glória ao Senhor mesmo, porque é Ele que nos capacita, é tudo por Ele e para Ele, né? Então, realmente é esse o intuito da live, que a gente reconheça a presença de Deus em cada coisa, em cada detalhe, em cada falar, né? Que a gente vai se amoldando aos padrões de Deus e não aos padrões do mundo. Oi, Bárbara! Então que seja realmente um dia cheio da presença dele, que a live seja por ele e para ele. Amém? Senhor Deus, eu te agradeço, Pai, por mais um dia, sabe? Por mais um dia podermos estar aqui, contemplando a tua presença. Abre os nossos olhos para a tua verdade, para a tua palavra. Senhor, que eu me diminua para que o Senhor cresça. O Senhor tem liberdade aqui. Fale aos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Muito feliz aqui poder começar mais um dia com vocês, né? Se é a sua primeira vez aqui na live, seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui de segunda a sexta, às 8 horas da manhã, né? Começamos lendo no Novo Testamento, em Mateus, já estamos em Romanos, glória a Deus. Mas não saia, você não vai ficar perdido. Eu vou lendo e vou contextualizando, a gente vai lendo juntos, tá? E a gente faz tudo de acordo com a palavra. Então a gente vai lendo e vai tentando entender versículo por versículo aqui. E eu gostaria de ler, hoje eu senti de começar lendo um Provérbios, né? Essa semana a gente sempre tá lendo um Provérbios antes, porque em Romanos, o livro de Romanos foi um livro, uma carta, né, aos Romanos, escrita pelo apóstolo Paulo. E a gente tem que, quando a gente vai ler a Bíblia, a gente tem que entender que a Bíblia, ela é atual, mas nós precisamos entender também o momento que a Bíblia foi escrita. Nossa, gente, o celular caiu. Voltei. Perdão. Desculpa, gente, o celular tinha caído aqui. Bom dia, primo. A gente tem que entender o contexto, né, que a Bíblia foi escrito. E naquela época que Paulo escreveu a carta aos Romanos, era uma época cheia de religiosidade. As pessoas, elas ainda não entendiam a salvação vinda pela graça de Jesus. Então, o apóstolo Paulo estava ali explicando para eles o que era qual a identidade deles em Cristo, como eles deveriam agir de forma que agradasse ao Senhor, né? Então, é uma carta que fala muito sobre isso, né? Nos confronta principalmente em muitas coisas, fala muito como nós devemos ser como cristãos, como pessoas que acreditam no Senhor. E esse provérbio, eu acho que ele completa muito o capítulo que a gente vai ler hoje. Como o capítulo é mais curtinho, eu escolhi esse provérbio, porque ele fala sobre a soberania da vontade de Deus e sobre como nós devemos ser pessoas sábias. Porque no fim das contas, para a gente viver a vontade de Deus, a gente precisa ter um discernimento e uma sabedoria para entender cada coisa, né? As pessoas sempre me perguntam, Isabela, como que eu entendo a vontade de Deus? Então a gente vai ler um pouquinho sobre isso aqui nesse Provérbios. Então se você quiser ler e acompanhar comigo, deixa eu abaixar um pouquinho a música. Provérbios capítulo 16, tá? O homem pertence aos planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Em outra linguagem fala assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então, assim, quando alguém te pergunta qual o seu maior sonho, nós temos muitos sonhos, nós temos muitos planos, mas a resposta certa, ela vem do Senhor. Então, a última resposta vem dele. Por isso que a gente sempre tem que falar, eu sonho os sonhos de Deus, porque
Ele sabe exatamente qual a nossa necessidade, qual a nossa capacidade, o que é melhor para a gente. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Olha só como que todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Então, nem sempre a gente, aos olhos... Isa, querida, abaixa mais um pouquinho. Perdão, gente, acho que agora deu. O som tá bom agora? Também fico incomodada. Acho que agora deu. Obrigada por me avisar, viu? Consagre ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Esse versículo é maravilhoso. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Por quê? Porque se você está fazendo algo, consagrando, entregando ao Senhor, aquilo ali já tem um toque de Deus, né? Você está fazendo aquilo entregando ao Senhor, tirando a sua vontade. Porque quando a gente faz tudo pelo nosso próprio entendimento, a gente tira o Senhor dos nossos planos. Quando a gente acha que é forte, que é bom o suficiente, que nós não precisamos de ninguém, que nós não precisamos de Deus, a gente está excluindo Deus dos nossos planos, né? E aqui está falando justamente o contrário. Tudo que você for fazer, tudo que você tem, não é seu, né? É dado por Deus. A capacidade que você tem de trabalhar, a capacidade que você tem de fazer, de acontecer, é dada por Deus. Então, consagre todos os seus planos ao Senhor. O Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. Então, olha o propósito de Deus. O Senhor faz tudo com propósito, até os ímpios para o dia do castigo. Lembra que ontem a gente falou um pouquinho da justiça divina? Então, muitas vezes na nossa vida, nós não vamos entender certas coisas e a gente vai achar que Deus está sendo injusto, que Deus não está nos notando, não está notando uma situação de injustiça, mas nada quer dizer, né? Nada foge do propósito do Senhor, né? Então, até os ímpios no dia do castigo. Ou seja, a justiça divina, ela é soberana à justiça dos homens. O Senhor detesta os orgulhosos de coração. Sem dúvida serão punidos. O orgulho, gente, é um dos maiores enganadores do nosso coração. Porque o orgulho coloca a nossa vontade, o nosso sentimento no centro de todas as coisas. Nos impede de perdoar, nos impede de ver a graça de Deus, né? Com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado. Com o temor do Senhor, o homem evita o mal. Com o temor do Senhor, o homem evita o mal. Ou seja, a nossa natureza humana, ela é o quê? Pecaminosa. Nós somos seres humanos falhos. Só que quando a gente tem temor ao Senhor, a gente consegue evitar o mal pelo temor a Ele. Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, Ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com Ele. É melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Isso é lindo, né? O nosso coração faz planos, mas o Senhor vai determinando os passos. E a gente às vezes fala, Senhor, mas eu tô indo para outro lugar que eu jamais imaginava, não é aqui que eu queria estar. E quando a gente continua caminhando nos planos do Senhor, e as coisas começam a se encaixar, você fala, é isso, era para acontecer isso, eu precisava passar por essa situação, né? Os lábios do rei falam com grande autoridade, sua boca não deve trair a justiça. Balanças e pesos honestos vêm do Senhor, todos os pesos da bolsa são feitos por ele. Os reis detestam a prática da maldade, porquanto o trono se firma pela justiça. O rei se agrada dos lábios honestos e dá valor ao homem que fala a verdade. A ira do rei é um mensageiro da morte, mas o homem sábio a acalmará. Alegria no rosto do rei é sinal de vida, seu favor é como nuvem de chuva na primavera. Agora, esse versículo é maravilhoso. É melhor obter sabedoria do que ouro. É melhor obter entendimento do que prata, né?
Nada paga o preço, gente, da gente ser, quer dizer, quem pagou o preço foi Jesus, né? De sermos pessoas sábias e entendidas. Porque como que a gente vai viver uma vida plena na vontade de Deus se a gente não conhece quem Deus é? Né? Então, para a gente conhecer quem Deus é, a gente tem que andar no caminho da sabedoria de Deus, né? Do entendimento da palavra dele. Esse versículo é o versículo 16 de Provérbios 16. A vereda do justo evita o mal. Quem guarda o seu caminho preserva a sua vida. Quem guarda o seu caminho preserva a sua vida. O orgulho vem antes da destruição. Então, lembra que a gente falou que o coração orgulhoso será punido? Porque não dá pra gente ter um coração orgulhoso e um coração sábio, um coração orgulhoso e um coração capaz de perdoar, um coração orgulhoso e um coração capaz de amar o próximo fraternalmente. Não tem como, porque antes de destruir todos os nossos caminhos, vem o orgulho. Então o orgulho vem antes da destruição. Por isso, o resultado do pecado é a morte, e a gente não pode deixar de prestar atenção nisso, porque parece que é pequeno. Às vezes as pessoas falam: eu não consigo perdoar, porque eu sou uma pessoa orgulhosa, não consigo perdoar. Cuidado! Se você já consegue notar esse orgulho no seu coração, é hora sim de mudar e de pedir que o Senhor te capacite, né? Para que você molde o seu coração de acordo com a vontade dele, seja uma pessoa sábia, porque antes de destruir a sua vida, começa aí, com esse sentimento de orgulho aqui, orgulho ali, e depois vem a destruição na nossa vida. O espírito altivo antes da queda. Melhor é ter espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojo com os orgulhosos. Então é melhor ter um coração humilde. Quem examina cada questão com cuidado prospera, e feliz é aquele que confia no Senhor. Quem examina cada questão com cuidado prospera. Então, às vezes a pessoa fala assim: nossa, mas você é muito chata, né? É chata no sentido assim, você é muito cabeça fechada, não, abre sua mente. Só que quando você tá analisando cada detalhe da sua vida, cada atitude, cada falar, cada agir, a sua vida vai prosperar, né? Em todos os sentidos, porque você tá confiando e tá entregando os seus passos, o seu agir, o seu falar nas mãos do Senhor. Você tá se amoldando ao padrão dele. E feliz é aquele que confia no Senhor. O sábio de coração é considerado prudente. Mais uma vez falando sobre sabedoria. O sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove a instrução. Então, gente, olha a importância de ser uma pessoa equilibrada. E ser uma pessoa equilibrada é entender que a nossa vida, ela é assim, a nossa vida não é assim. O nosso dia é assim. Nós somos seres humanos que temos sentimentos, então a gente acorda de um jeito e vai dormir de outro completamente diferente. Mas a gente tem que entender que o Senhor nos capacita e nos dá um espírito de equilíbrio. Então, por mais que as nossas emoções estejam assim, que as nossas situações da vida estejam assim, a nossa confiança no Senhor precisa estar assim, para a gente conseguir enfrentar todas as situações. Porque pensa, se cada coisa no nosso dia começa a sair dos eixos, começar a sair fora da nossa vontade, e aí a gente já começa a estourar, e a gente já começa... Isso não é ser uma pessoa equilibrada. Então, quem fala com equilíbrio, principalmente o jeito de falar, né? O Senhor sempre fala aqui que nós precisamos ser pessoas sábias no agir e no falar. Então, cuidado com a forma que você tem falado. Se você é uma pessoa grosseira, se você é uma pessoa mal educada, se você é uma pessoa estourada, isso não agrada ao Senhor. O entendimento é fonte de vida para aqueles que o têm, mas a insensatez traz castigo, aos insensatos. É insensatez ser uma pessoa mal educada, mal-humorada, né? Grosseira com as outras pessoas. Isso é uma insensatez. Se você quer que Deus seja misericordioso como Ele é com você, você precisa ter um coração misericordioso com as outras pessoas.
O coração do sábio ensina a sua boca e os seus lábios promovem a instrução. As palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Gente, olha que coisa mais linda. As palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. As palavras agradáveis são cura para o seu corpo, cura para outras pessoas. Então seja uma pessoa que cura outras pessoas com a palavra, que cura outras pessoas com a presença, e não uma pessoa que fere, uma pessoa insensata. Porque as suas palavras agradáveis são como um favo de mel, né? Quem não quer ser como um favo de mel? Todo mundo gosta. Então a gente precisa tomar cuidado, né, com a nossa forma de agir com os outros. Há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. Há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. É o caminho largo que a Bíblia fala, né? É o caminho largo do pecado. Começa as oportunidades, aí você entra no pecado, você fala, tá tudo bem, minha vida tá maravilhosa. O que é a vida? A vida é maravilhosa, tô vivendo pela minha própria vontade, a vida tá acontecendo, parece tudo bem. O caminho parece reto, mas no final conduz à morte. A morte espiritual. Você está afastando a sua vida da presença de Deus. E a gente sabe que começa assim. E aí depois vem a destruição na nossa vida. O apetite do trabalhador o obriga a trabalhar. A sua fome o impulsiona. O homem sem caráter maquia o mal. Suas palavras são fogo devorador. O homem perverso provoca dissensão e o que espalha boatos afasta bons amigos. Gente, fofoca. O que espalha boatos, em outras palavras, vou falar o que é fofoca. O que espalha boatos afasta bons amigos. Porque é uma pessoa fofoqueira, vamos falar assim. E é um pecado para o Senhor, né? Então, cuidado com isso também. O violento recruta o seu próximo e o leva por um caminho ruim. Quem pisca os olhos planeja o mal. Quem franze os lábios já o vai praticar. O cabelo grisalho é uma coroa de esplendor e se obtém mediante uma vida justa. Melhor o homem paciente do que o homem guerreiro. Mais vale controlar o espírito do que conquistar uma cidade. Nossa, esse aqui, gente, é para homens e mulheres, tá? Melhor um homem paciente do que guerreiro, né? Paciência em todas as situações, sábio na forma de agir, né? Cuidado com a forma, homens, que vocês falam com as esposas, com as namoradas, com a sua mãe, com as pessoas com que você convive, né? Não seja uma pessoa grosseira. Mais vale um homem sábio, paciente do que um homem guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. A sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. Então nunca foi sorte, né, gente? Sempre foi Deus. Então esse versículo é maravilhoso, versículo 33. A sorte é lançada no colo, mas a decisão, se for para acontecer, vem do Senhor. Amém? Esse é o Provérbios 16, quem estava perguntando. Eu senti de começar a ler ele, porque ele completa, né? Ele introduz muito o capítulo 14, que nós vamos ler hoje, de Romanos. Porque fala muito sobre sabedoria. E como a gente vai conseguir ser verdadeiramente quem o Senhor espera que nós sejamos? Como? Sendo pessoas sábias, né? Sendo pessoas que conhecem ao Senhor. Então, para a gente saber o que é da vontade de Deus, a gente precisa conhecer o que Deus espera da gente. Então, olha, Provérbios 16 acabou de nos dar várias chaves para a nossa vida inteira, de como nós devemos ser, de como nós devemos agir, o que o Senhor espera da gente, né? Se você tá achando que mais vale conquistar o mundo, conquistar as pessoas, mas perder a sua alma, você está enganado. Se você acha que mais vale conquistar as coisas na força do seu braço, mas ser uma pessoa grosseira, deixar a sua casa de lado, deixar a sua família de lado, né? Ser uma pessoa impaciente, você está errado. O Senhor está falando isso.
Mais vale ser uma pessoa paciente do que ser uma pessoa guerreira. Então a gente precisa entender a palavra para a gente conhecer o que é a vontade de Deus para nossa vida, né? E aí hoje a gente inicia o capítulo 14 do livro de Romanos. Como eu falei no começo da live, a gente tem que entender o contexto daquela época. Porque muitas vezes a gente não entende a Bíblia, a gente fala, nossa, a Bíblia é muito difícil de entender. Sim, a Bíblia ela é presente, igual a gente vai ler essa passagem, você fala, serve para minha vida, serve para tudo, serve. Mas algumas coisas a gente precisa entender que são tempos antigos, né? Paulo estava escrevendo, o apóstolo Paulo estava escrevendo a carta aos Romanos, e naquela época havia uma divisão muito grande na igreja. E as pessoas, elas eram muito religiosas. Então, elas praticavam muitos atos religiosos que muitas vezes não tinha nada a ver com Deus, assim, né? Não tinha nada a ver com Deus. Elas achavam que praticando aquilo elas seriam salvas, elas eram melhores que as outras pessoas, já tá errado. Só de você achar que por você tá fazendo algo, você é melhor que alguém, isso já tá errado, né? Mas elas achavam que somente assim elas chegariam até Deus. E aí, Jesus vem, né, com a graça, com o sacrifício e hoje nós temos livre acesso ao Pai. Então Paulo fala um pouco sobre isso na carta aos Romanos também, né? E o título, inclusive, desse capítulo é Os Fracos e os Fortes. E aqui, principalmente, ele está falando para igreja. Mas a gente pode usar isso, gente, para toda a nossa vida. Mas ele está falando aqui, principalmente, crente fraco e crente forte. Essa palavra é forte também, viu? Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar o que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? Então aqui ele está falando que existem dois tipos de crentes, né? O crente forte e o crente fraco na igreja daquela época, mas a gente pode notar muito isso nos dias atuais, que são os crentes religiosos, né, legalistas, vamos dizer assim, que acham que é apenas pelas práticas. E ele está falando que existem pessoas que até hoje, e naquela época ele estava falando muito sobre sacrifício de animais, né, que as pessoas falavam que não podiam comer animais sacrificados. Então o que ele estava falando? Olha, aquele que come de tudo, né, se o crente forte, que come de tudo, que acha que não tem nada a ver, ele não pode desprezar o que não come. E aquele que não come não pode desprezar o que come, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque a gente vê, hoje em dia, existem várias igrejas, várias doutrinas, né? E aí uma igreja pode uma coisa, na outra igreja não pode outra. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente não deve querer viver uma religião, mas sim entender a Bíblia. Então, às vezes, você entra já cheia do não posso, não. Nossa, eu recebo várias perguntas. Isabela, eu posso fazer isso? Eu não posso fazer isso? Ninguém precisa te falar isso. Quem precisa te falar isso, quem precisa sondar o seu coração é Deus. Você precisa conhecer. Na palavra fala que não pode? O Espírito Santo tá te incomodando? Então, presta atenção no Espírito Santo, no que o Espírito Santo tá te falando, no que a palavra tá falando, entende? Porque às vezes a gente fica tão preso no não pode, no legalismo, que a gente esquece o verdadeiro intuito, que é a presença de Deus. Só que aqui na palavra também está sendo bem claro que o que acredita na prática, a gente não pode julgar o que acredita na prática, né? Tanto um quanto o outro. A gente não pode se colocar num lugar de superioridade, mas a gente tem que conhecer a palavra de Deus para a nossa vida, para a gente não viver imerso numa religiosidade e acabar se afastando da presença de Deus. E fala aqui, quem é você para julgar o servo alheio, né? Quem é você para julgar o servo alheio?
Eu lembro, gente, que eu trabalhava em um lugar, e aí eu chegava todos os dias e fazia o meu devocional no escritório, porque eu saía muito cedo de casa, eu saía correndo. Aí eu chegava mais cedo que todo mundo e começava a fazer o meu devocional. E ficava eu e mais uma pessoa só lá no escritório. E aí eu conversava com ela e falava, você me dá licença, e ia fazer o devocional, né? E aí ela chegou pra mim, depois de algum tempo que eu tava lá, ela falou assim, uai, você é crente? Você é crente? Aí eu falei assim, sou. Aí ela, eu não imaginava, porque eu ia trabalhar de roupa, eu trabalhava no escritório de roupa social e tudo. E na doutrina dela, eles não aceitavam, né? E aí ela olhava pra mim e ela não imaginava. E aí ela começou a me ver, e eu sempre orava na hora de chegar, alguém pedia oração, eu orava pela pessoa. E ela falou, olha, você é crente. Então, olha só como que muitas vezes a gente julga o outro, né? Já pela forma de vestir, pela forma como a gente tem que sondar o coração, as atitudes. Isso é ser um verdadeiro cristão, né? As atitudes dela, como que ela é na vida. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. É para o seu Senhor que ele está em pé ou cai, e ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Há quem considere um dia mais sagrado do que o outro. Há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Então tá falando aqui, olha, existem pessoas que guardam o sábado e outras pessoas que consideram que todos os dias são sagrados. Todos os dias são sagrados, né? Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Então, o Senhor tá falando aqui, é errado você seguir isso? Se você tá convicto disso, fique em paz, né? Você só não pode colocar as práticas acima do seu relacionamento com Deus. Mas se cada um escolhe, né, aqui o que guardar, o que fazer, então a gente precisa tomar cuidado com isso. Também sem julgamento. A prática fala o tempo inteiro que quem somos nós para julgar a prática do outro. Tantas vezes a gente tá tão, né? Eu vejo isso hoje no meio, vamos falar assim, no meio gospel, as pessoas elas se importam mais em criticar umas às outras, né? De apontar umas às outras do que verdadeiramente acolher e viver plenamente a vontade de Deus. Isso é o risco da gente viver uma doutrina e não viver o evangelho, né? Então, Romanos explica muito bem pra gente qual o verdadeiro cristianismo. Aquele que considera um dia como especial para o Senhor, assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém para o Senhor, se abstém e dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Isso é maravilhoso. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Então, o que Paulo está querendo dizer nessa passagem? Que independente do que você estiver fazendo, que tudo que você fizer, você deve viver de acordo com o Senhor. Viver para o Senhor. Que é o que a gente falou em Provérbios, né? Colocar o seu coração e os seus planos nas mãos do Senhor. Porque a gente vive e morre por Ele. Tanto que a gente percebe que a gente não tem controle de nada. Não tem controle de nada, né? Tenta uma pessoa que não acredita em Deus explicar o sentido da vida. Explicar a conjuntura da vida, explicar a criação, explicar o tempo de Deus, por que acontece isso, por que não acontece. A gente não explica, porque Deus é Deus, né? E quando a gente descansa na certeza de que Ele sabe de todas as coisas, tanto do seu futuro, tanto o que você vai fazer, o que você não vai fazer, a gente descansa verdadeiramente, a gente tem esperança de que a minha vida é dele, então eu não tenho controle de nada.
O meu coração pode fazer planos, o meu coração pode sonhar e deve, né? Nós estamos aqui mesmo para sonhar, para viver os planos de Deus, mas a gente tem que entender que a resposta vem dele. Então, quando a gente vive para Deus, a gente pode fazer planos, mas nem sempre os meus planos vão ser os planos do Senhor. Lá na frente ele pode mostrar que os planos dele são diferentes, mas que você vai perceber que são infinitamente melhores, né? Por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor de vivos e de mortos, né? O sacrifício de Jesus. Então, o que Paulo está falando aqui? Não precisa mais de você ficar sacrificando animais, ficar fazendo sacrifícios, ficar fazendo atos religiosos para você chegar até a Deus. Você tem livre acesso ao Senhor graças ao sacrifício de Jesus. Graças ao sacrifício de Jesus. Então, hoje nós temos livre acesso ao Pai. Não precisa da gente ficar fazendo sacrifícios, né? Entra no seu quarto. Na palavra fala, se é conversar com Jesus, entra no seu quarto, fecha sua porta, clama por Ele e ali Ele estará, né? Só que aquelas pessoas, a gente tem que entender o contexto, elas ainda não entendiam muito bem, porque elas estavam presas. Há quantos mil anos atrás elas estavam presas? Só que hoje em dia, mesmo a gente tendo a Bíblia, mesmo a gente tendo informação, por isso que em Provérbios eu fiz questão de ler o Provérbios para vocês, porque lá fala, mais vale ter sabedoria do que ouro, mais vale ter entendimento do que prata. Porque a sabedoria e o entendimento da palavra nos liberta. Que o Senhor Jesus fala conosco, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Então vai nos libertar do quê? Dessas práticas religiosas, dessa libertinagem, né? Da gente ficar tentando viver algo que não é verdadeiramente, que está, na verdade, nos afastando da presença de Deus. Fica uma coisa maçante. Se eu falar, se eu não fizer isso, eu vou ser condenado. Se eu não fizer isso, eu não vou para o céu. E é isso o relacionamento com Deus. Qual foi a última vez que você orou? Qual que foi a última vez que você leu a Bíblia? Então, antes de você buscar o que eu posso e o que eu não posso, vai na fonte. Vai na fonte. É claro que você leu isso e você fala assim, Isabela, eu posso comer isso, né? Pode me perguntar, pode perguntar outra pessoa, vai perguntar ao seu pastor, enfim, claro que pode. Mas antes, busca da fonte, né? Busca da fonte, porque isso, a verdade vai te libertar. O Senhor Jesus Cristo veio para isso, para nos libertar e nos dar livre acesso a Deus. Portanto, você, por que julga seu irmão? Então, por que você julga seu irmão, né? A pessoa, muitas vezes, ela tá presa na religiosidade. E você não tá aqui para julgar. Você tá aqui para libertar. Você tá aqui para mostrar a verdade. Então, para o seu irmão, que às vezes está em uma prática, ele vai te perguntar se ele vive isso, olha aqui, se ele vive isso convicto da sua própria mente, não cabe a você a forçá-lo, a contrariá-lo. Mas se ele chega a você e questiona, cabe a você mostrar a verdade à luz da palavra de Deus. Por isso é tão importante a gente conhecer a Bíblia, né? E por que despreza seu irmão? Pois todos comparecemos diante do tribunal de Deus. Isso aqui é forte. Por que despreza seu irmão? Todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus. Então, gente, a justiça divina, ela é soberana, a justiça dos homens. E aqui tem um versículo que eu amo, que olha, porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim, esse versículo 12, assim cada um de nós prestará conta de si mesmo para Deus. Você não vai prestar conta do seu marido, você não vai prestar conta da sua mãe, você não vai prestar conta do seu filho, do seu amigo, do seu chefe, se ele é uma pessoa desonesta, se ele é uma pessoa grossa, se ele é uma pessoa ruim. Você não vai prestar conta de ninguém, você vai prestar conta de si mesmo a Deus. Então, a gente não pode se esquecer desse versículo, porque se a gente se esquece disso, a gente começa a apontar o dedo para outra pessoa, se vitimizar diante das circunstâncias, e não é isso que o Senhor quer. Independente das circunstâncias,
Como você tem agido diante delas? É a sua sabedoria, é o seu entendimento, né? É a sua atitude. Quando você chegar para Deus, você vai chegar com uma lista de supermercado. Olha, Deus, eu não fiz isso porque fulano era assim, assim, assado. Não, Deus, deixa eu te falar. Não, mas eu posso me justificar. É porque o meu marido, eu posso me justificar. A minha amiga. Não, gente. Só eu. A minha vida. Não é à toa que Deus entregou uma vida para cada um. Para cada um cuidar da melhor forma da sua vida. Só que a gente esquece disso. E fica tentando controlar a vida de todo mundo. Fica tentando cuidar da vida de todo mundo. E isso é um problema, né? Porque a nossa vida é a nossa salvação é individual, o nosso juízo é individual. Então, assim, é claro que a gente está aqui para conviver. O Senhor fala, ame os outros como a si mesmo. Então, a gente precisa aprender quem Deus é para a gente conseguir se amar, para a gente amar da melhor forma as outras pessoas, porque nós estamos aqui realmente para servir. E justamente por estarmos aqui para servir, para fazer pelos outros, é que nós não estamos aqui para nos colocarmos num lugar de vitimismo. Sabe? Se vitimizar diante das circunstâncias. Se vitimizar diante das circunstâncias não vai adiantar de nada. Não vai adiantar de nada, né? O que vai adiantar? Você acordar, por exemplo, reclamando de uma situação. O reclamar vai adiantar? O julgar outra pessoa vai adiantar? Não. Então, esse versículo é pra gente, né? A gente tem que anotar na porta da geladeira. Assim, cada um de nós prestará contas a si mesmo. Então, sonda aí no seu coração e fala, Senhor, será que eu tô colocando a culpa da minha vida ruim em alguém? Será que eu tô colocando culpa da minha grosseria em alguém? Será que eu tô colocando culpa, né? Então, a gente precisa prestar atenção nisso. Jesus é o nosso exemplo. Ele tinha perseguição, tinha tempestade, tinha tudo, mas a sabedoria dele não mudava, a forma de agir dele não mudava. Então, não é as circunstâncias, não. Na vida, eu sempre falo isso, né? Que a gente não pode esquecer que a gente está em um mundo caído. Então, as pessoas vão nos contrariar, as pessoas vão nos irritar, o mundo vai mal, né? Mas nós precisamos ir bem no caminho reto do Senhor. E não é fácil mesmo, não. Eu sei que é difícil. Esse tá, gente, Romanos 14, versículo 12. Anota aí pra gente não esquecer. Tá? Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Ô, gente, quem tinha que ler esse capítulo aqui? Todas as pessoas que estão na internet precisam, né? Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Se da forma como a gente julgasse as outras pessoas, a gente amasse as outras pessoas, o mundo não estaria tão ruim, né? Porque a gente julga, a gente espera uma pessoa cair, a gente já tá apontando o dedo, a gente já tá julgando. Isso fala muito também sobre as práticas, né? A gente vê, a pessoa é mais ou menos crente, porque ela faz ou não faz isso. Como que ela é na vida dela? Como você é? Isso tá dizendo muito sobre como o seu coração está, porque a gente só derrama aquilo que a gente tem. A gente só derrama aquilo que a gente tem. Então, o que está no seu coração? Né? Quais as palavras estão saindo da sua boca? Se as palavras estão saindo da sua boca são só palavras de julgamento, só tem rancor no seu coração, só tem coisas ruins, inveja, orgulho, né? Então, a gente precisa realmente sondar o que tem saído, porque tá jorrando alguma coisa. Por isso a gente precisa alimentar da palavra de Deus para jorrar palavras de sabedoria, já declarar, Senhor, eu sou uma pessoa sábia, eu sou uma pessoa controlada. Quando alguma situação no trânsito, alguém te cortar, ao invés de você gritar com a pessoa, Senhor, o Senhor me dá um espírito de paciência. Então, eu tomo posse agora, em nome de Jesus. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar, esse versículo também é muito importante, em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Gente,
pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão, até mesmo quando você está tentando ajudar. Né? Então a gente precisa tomar muito cuidado, não seja pedra de tropeço na vida de ninguém, né? Como a gente falou, que a gente seja cura para as pessoas e não uma pedra. O que é pedra no meio do caminho? Pedra no meio do caminho faz a pessoa cair, faz a pessoa machucar, né? A pessoa tem que desviar. Então você quer ser uma pedra na vida da pessoa? Claro que não, né? Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere. Então, as pessoas que tinham dúvida, o que a palavra de Deus fala sobre alimentos impuros? Nenhum alimento por si só é impuro, a não ser para quem assim o considere. Se você considera, é a sua convicção. Mas na palavra de Deus fala que nenhum alimento é por si só impuro, a não ser que seja um alimento que foi assim um sacrifício. Ai, eu fiz um sacrifício de um não sei o que para um Deus. Misericórdia, né? Aí não, aí é um alimento impuro. Agora, um alimento por si só, ele não se torna impuro porque é carne de não sei o que, né? Existem doutrinas que pregam. E tá tudo bem, olha, que tá falando. Se você assim considera, tudo bem. Mas você não pode querer impor sobre as outras pessoas o que a palavra de Deus fala que não é. Porque aqui fala muito, gente, eu acho que o Senhor, Ele quer nos mostrar muito que o que é impuro não é a comida. O que é impuro é o que tá no coração. O que tá no coração. Entende? Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes a gente fica muito preocupado com as nossas atitudes, só que a gente não sonda o nosso coração. O que tem dentro do nosso coração? Aí a gente fica cheio de não posso. Tá, mas o porquê? Por que você não pode? Ah, não. A palavra de Deus fala que não pode. Não, você tem certeza? Tá falando? A palavra de Deus fala que não pode? Então, beleza, tá falando que não pode. Então pede a Deus para te mostrar o porquê não pode, para sondar o seu coração. Traz o Espírito Santo para te trazer a verdade, a luz da verdade, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Para ele é impuro. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão, porque em Cristo morreu. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão, porque em Cristo morreu. Então, o que ele está falando aqui, gente? Não crie um rancor, não crie uma briga em cima dessas coisas, porque aí a gente já não vai estar agindo com amor um ao outro, né? Aqui fala, se você come, tá tudo bem, é a sua prática. Se você não come, tá tudo bem, é a sua prática, é a sua doutrina. Você não pode tentar impor, tentar falar, julgar, apontar o dedo que uma pessoa tá errada, tá certa. A gente já tá indo contra uma ordenança de Deus e a gente já não tá agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão, porque em Cristo morreu. Aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência, pois o reino de Deus não é comidas nem bebidas, mas justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Então presta atenção, olha só, precisa ser mais claro que isso? Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça, como Jesus falava. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Então, ao invés da gente ficar focado em que carne que eu posso ou não comer, vamos prestar atenção nas nossas atitudes, o que tem sondado o nosso coração. Como eu tenho sido, né? Como eu tenho sido. De nada adianta lá eu deixar de comer a carne de porco e ser uma pessoa grosseira, e ser uma pessoa ríspida, e não ser uma pessoa alegre no Espírito Santo, e ser uma pessoa que não pratica o bem. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso a religiosidade ela é perigosa. Porque a religiosidade coloca práticas na nossa mente
pera, e o Deus? E o meu relacionamento com o Senhor? Como que ele tá sendo? O meu relacionamento? Quem eu sou para Deus? Quem eu sou para as outras pessoas? Então, cuidado com a religiosidade, né? Cuidado com a religiosidade. Isso não quer dizer nada o que a pessoa é ou não é. Então, vamos ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia. Muitas pessoas estão cegas aí porque elas só escutam algo de alguém, ficam presas àquele entendimento, mas não lê, né? Tá no capítulo, para quem tá perguntando onde está escrito na Bíblia, tá no capítulo 14 de Romanos, versículo 17, tá? Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Aquele que assim serve a Cristo. Então não é servir aos homens, é servir a Cristo. É aprovado, é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Entre você e Deus. Então, é entre você e Deus. Se você está fazendo um jejum, é entre você e Deus, né? O Senhor sempre fala que quando você está fazendo um jejum, você não parecer uma pessoa triste, você não parecer uma pessoa que está insatisfeita com a vida. Não, ninguém tem que perceber, né? É entre você e ele. Então, se você deixa de comer algo porque o Espírito Santo te conduziu a isso, você acha que isso não é agradável ao Senhor, que isso seja entre você e Deus. Está no versículo 22. Assim seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena daquilo que aprova. Feliz é o homem que não se condena daquilo que aprova. Gente, esse versículo aqui fala muito nos nossos corações, né? Quantas vezes a gente fica se condenando em cima de coisas que não são condenações do Senhor. E o Senhor está falando justamente isso. Feliz é aquele homem que não se condena naquilo que ele aprova, né? Então, ser livre no Espírito Santo, tem coisa mais clara que isso? Mas aquele que tem dúvida é condenado a se comer, porque não come com fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Então ele tá falando aqui, olha, que se pra você é errado, né? Nossa, não, eu sinto que eu não posso comer um tipo de carne. Não sinto, eu acho que o Espírito Santo... Não, eu acho que Deus... Não me sinto bem. Então não coma. Não coma, porque tudo que não provém da fé é pecado. Então não faça, né? Se o Espírito Santo está te conduzindo para isso, tá tudo bem, não faça. O que a gente não pode é impor isso sobre as outras pessoas e fazer com que isso nos afaste da presença de Deus. Amém? O capítulo 14 era isso. Por isso mesmo, eu li o capítulo de Provérbios 16, porque ele fala muito sobre a sabedoria de Deus. Então, para que a gente viva a vontade do Senhor, para que a gente reconheça a vontade dele na nossa vida, nós precisamos buscar a sabedoria dele, né? O entendimento. Como que a gente vai ter entendimento? Como que a gente vai conhecer quem Deus é? Buscando dele. Então, realmente, assim, se algo tá te incomodando, se você acha que você deve, que você não deve, o que você pode, o que você não pode, busca na Bíblia. A nossa vida deve ser embasada na palavra do Senhor, né? Se você tá incomodado com isso, se o Espírito Santo tá incomodado com isso, pede para ele trazer clareza para sua mente, para o seu coração, se isso tá te afastando da presença dele, porque se você tá colocando uma prática na frente de Deus, vai chegar um momento que isso vai te afastar, porque você não vai ter
aquele acesso a Ele, porque você sempre vai ficar ali, ó, se sentindo condenado. E não é isso que o Senhor veio para fazer, né? Não é isso que o Senhor veio para fazer. Ele veio para nos libertar mesmo, para que a gente tenha livre acesso a Ele. Amém? Então essa palavra é muito poderosa, esse capítulo é muito forte, é polêmico um pouquinho, mas a gente tem que entender que a gente não pode deixar de falar sobre a palavra. Eu não estou falando aqui nada além do que não esteja na palavra. Se o seu entendimento é diferente, tudo bem, eu te respeito, né? Mas, será que o que a gente está buscando entendimento, será que a gente está praticando é realmente o que Deus quer da gente? O que está na palavra? A verdade do Senhor? Então a gente precisa trazer isso para o coração. Amém? Deixa eu só responder. Isa, me fala a editora da sua Bíblia. Gente, a minha Bíblia é a Bíblia de estudo da Joyce Meyer. Eu não sei qual é a editora dela. Tem alguém perguntando aqui da editora? Belo. É a editora Belo com 2 L's. Tati, né, que perguntou. Editora Belo com 2 L's. Amém? Amém, pessoal. Glória a Deus. Não saiam daí. Vamos terminar com a nossa oração, tá? Nossa oração é o nosso alimento diário. Alimento diário. Então, fiquem aí. Como consultamos a Bíblia sobre assunto específico? Só tô tirando umas dúvidas. Aqui tá perguntando como consultamos a Bíblia sobre assunto específico. Gente, na minha Bíblia, aqui no final dela, existem algumas... A palavra de Deus para minha vida diária, tá? Então, tem alguns assuntos. Quando eu quero entender, eu venho aqui, ó. Aí, por exemplo, se eu quero a autoridade do crente. Aí tem os versículos todos aqui que falam sobre isso. Contentamento, confissões para solteiro, confissões para famílias. Aí, no final, tem alguns desses versículos que vão trazer clareza, sabe? Então, vai pesquisando aí, tem várias bíblias que tem isso, essas bíblias são muito boas. Geralmente, bíblia de estudo já tem isso, né? Então, facilita muito para que a gente estude verdadeiramente a palavra. Então, se você tá num dia que tá te trazendo dúvida, alguma coisa, você vem aqui e busca o versículo. Amém? Mas, fazendo esse estudo que a gente tá fazendo diário, lendo... Tenha um cronograma, né? Para você seguir, já vai trazer muita clareza. Olha quanta coisa, desde que a gente começou, quanta coisa. Gente, eu tenho aprendido demais, viu? Quanta coisa o Espírito Santo tá trazendo, né? À tona. Então, NVI pra mim é a melhor NVI. Porque eu acho ela mais fácil o entendimento. A NVI, para quem tá perguntando. Amém? Não saiam daí, vamos fazer a nossa oração, depois eu respondo mais perguntas. Fechem seus olhos, concentra só nesse momento agora mesmo. Pede pro Senhor ir trazendo no seu coração algo que tem no seu coração que tá te impedindo de viver plenamente na presença dele. Se é alguma prática, se é algum rancor, uma falta de perdão, um julgamento, uma fofoca, né? Vai pedindo ao Espírito Santo mesmo para te trazer a verdade, para que a gente ore em cima disso. Pai, eu venho aqui hoje, Senhor, te agradecer mesmo. Te agradecer pelo que o Senhor, pelo quem o Senhor é, Pai. Pelo que o Senhor fez, pela tua presença em nossas vidas, pela tua misericórdia, né? Tua infinita misericórdia, Pai. Quanta paciência o Senhor tem conosco, mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo nos momentos que a gente tenta andar no nosso próprio entendimento, Pai. O Senhor tá ali, derramando a tua graça sobre as nossas vidas, Pai. Então venha mesmo nessa manhã nos conduzindo para o centro da tua verdade. Pai, a gente quer se livrar de tudo que tem trazido, Pai, condenação para nossa mente, que está nos afastando de viver verdadeiramente na tua presença, Pai, que está nos afastando do verdadeiro relacionamento com o Senhor. A gente está aqui, Pai, não buscando uma religião, mas buscando ter um relacionamento íntimo com o Senhor.
sabe? Entendendo quem o Senhor é, entendendo o que o Senhor espera das nossas vidas, Pai. Então, abre os nossos olhos, sabe, nessa manhã, abre o nosso coração, abre a nossa mente, abre os nossos ouvidos, para que a gente tenha clareza do teu direcionamento, clareza da tua palavra, porque o Senhor mesmo diz, Pai, que nós conheceremos a verdade nos libertará, Pai. E nós queremos ser pessoas sábias, pessoas entendidas da palavra, Pai, pessoas livres no Senhor, Pai, no teu conhecimento, no teu falar, Pai. Então nos capacita mesmo para que a gente tenha esse entendimento. Eu declaro, Pai, que ninguém vai sair dessa live assim da forma como entrou, Pai. Que o Senhor venha mesmo, Pai, como um refrigério para as almas dessas pessoas, almas adoecidas, almas amedrontadas, Pai, sabe? Traz mesmo teu refrigério, a paz que excede todo o entendimento. Traz um sentimento, Pai, de libertação, que as pessoas se sintam livres para serem felizes e alegres no Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nos afasta mesmo de tudo quem, ou de atitudes ou situações, Pai, que estão nos afastando da Tua verdadeira presença. Esse é o meu pedido nessa manhã, Pai. Venha nesse dia, nos leve para o centro da Tua vontade, nos livre de todo e qualquer mal. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus, pessoal. Glória a Deus. Que bom. Tô lendo aqui, ficou bem explicado. Glória a Deus. É isso que importa, né? Eu realmente sinto que o meu propósito aqui com vocês é trazer a Bíblia de uma forma leve, com entendimento leve, para mostrar que não é difícil, né? Que a palavra de Deus, ela verdadeiramente nos liberta. Só que tá vendo que às vezes a gente vai num provérbio, aí a gente pede a Deus sabedoria, algumas atitudes, aí a gente entende o contexto daquilo e o Senhor vai trazendo a verdade, né, para os nossos corações. Então, glória a Deus por isso. Muito obrigada pela companhia diária de vocês. Vou colocar um louvor, que ontem eu esqueci do louvor. Os recados do dia. Gente, quem é novo aqui, nós temos o canal no YouTube, a live acaba e vai direto pro canal no YouTube, tá? Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, né? Não vai cair o dedo de ninguém. A live fica salva 24 horas no Instagram também, que muitas pessoas elas gostam de compartilhar, né? Então fica salvo 24 horas. Nós temos o grupo devocional do WhatsApp. Eu mando áudio, eu mando vídeo. Mas a gente tá sempre lá e no devocional eu mando aos sábados e domingos também. E é isso, né? Glória a Deus pela presença e companhia diária de vocês aqui na live. Ai, gente, todo mundo me lembrando o livrinho do devocional. Dia 11 de maio. 11 de maio. Bons presentes. Bons presentes. Quero bater print. Deixa eu arrumar aqui, porque eu saio nos prints tudo conversando, gente. Não para de falar um segundo, né? Pausa pro print. Gente, compartilhem a live para que mais pessoas cheguem, né? Pra gente transbordar a mesma palavra de Deus, a verdade do Senhor para tantos corações por aí. Amém? Amandinha, vou sorrir agora pro print. Print. Pronto, eu vou colocar o louvor aqui baixinho já. E vou ler no livrinho, tá? Do devocional. Glória a Deus, gente, sem religiosidade, né? Nós estamos lendo aqui sobre realmente o cristianismo, o evangelho, quem é a palavra, quem é Deus, o que Ele espera da gente, né? Pra gente não ficar preso mesmo nessa religiosidade. Bons presentes. Deixa eu abaixar aqui, senão eu não concentro. Portanto, se vocês que são maus sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai que está no céu dará bons presentes aos que lhe pedirem. A Bíblia diz que todas as dádivas perfeitas vêm do Pai das luzes. Para recebê-las, precisamos primeiro buscar o Senhor e seu reino.
Temos de compreender o que são as dádivas divinas e ficar abertas para recebê-las. Duas dádivas extremamente importantes, das quais muitas vezes nos esquecemos, são o amor e a graça de Deus. Precisamos nos lembrar de recebê-las todos os dias. Não conseguimos viver com êxito sem a dádiva do amor. O amor de Deus não é um mero sentimento ou uma simples emoção. É seu Espírito em nós. Quando aceitamos Jesus, recebemos o amor divino e nada é capaz de mudar isso. A graça se manifesta quando Deus não nos dá o castigo que merecemos, concedendo em vez disso coisas boas que não merecemos. As coisas boas que nos acontecem não dependem dos nossos esforços, mas de nossa humildade em aceitar a misericórdia e a graça de Deus. A graça se evidencia quando o Senhor retira a nossa fraqueza e manifesta sua força em nós. É assim que a graça nos basta. Ela faz as coisas e não nós. Abra as suas mãos e aceite hoje essas duas belas dádivas. Amém? Vamos repetir juntos essa oração final que tem aqui no livrinho. Graças te dou, Senhor, pelas inúmeras dádivas de tua bondade, especialmente por teu amor e por tua graça. Meu coração transborda de alegria quando penso em tua generosidade e em teu cuidado. Meu coração transborda de alegria quando penso em tua generosidade e o teu cuidado. Amém! Glória a Deus, gente. Obrigada por me lembrarem do livrinho, tá? Às vezes eu folgo aqui na palavra, eu esqueço o louvor, esqueço do livrinho. Vocês vão me falando aí. Amém? Então, glória a Deus por isso. Vou colocar o louvor, já ele tá aqui na metade, porque agora o Instagram tem um tempo limitado da live. Então, por isso que às vezes eu tenho que ficar também prestando atenção no horário, porque senão a live cai. Mas obrigada pela presença de todos vocês, tá? Vou colocar o louvor aqui. Espero vocês amanhã, 8 horas da manhã. Amém? O medo não vai me parar. O grande eu sou comigo está. Mesmo que o mar esteja em frente, tenho certeza que eu vou passar. O medo não vai me parar. O medo não vai me parar. Não, 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 não. O grande eu sou comigo está. O louvor chama O Medo Não Vai Me Parar. Eu percebi que eu coloquei o louvor do final ao começo. Vou começar ele aqui de novo, perdão. Mas já declarem aí que o medo não vai parar, porque o grande eu sou comigo está. Mas a sarça não queimava. Ouvi tua voz e tirei minhas sandálias. Que presença é essa? Eu não resisti. Que
que eu vou passar, o medo não vai me parar. O medo não vai me parar. Não, 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 não. O grande eu sou comigo está. Comigo está. Mesmo que o mar esteja em frente, tenho certeza que eu vou passar. O medo não vai me parar. O medo não vai me parar. Glória a Deus, gente! O medo não vai nos parar, porque Deus está contigo, tá? Então, não se pare diante do medo. Quando o medo aparecer, quando o gigante parecer grande demais, olha para Deus, olha para fé, olha com esperança, porque a graça dele é muito maior do que todos esses gigantes que aparecem na nossa frente. Amém? Desejo um dia abençoado para todos vocês, tá? Espero vocês amanhã. Se for a sua primeira vez na live, vem, permaneça conosco nesse propósito, né? A gente está nesse propósito de buscar mais do Senhor, de conhecer Ele verdadeiramente diante da palavra dele. Então, a gente está fazendo uma leitura bíblica. Estamos no livro de Romanos. Então, sua presença aqui é muito bem-vinda. Eu consigo realmente sentir a presença e o carinho de todos vocês. Sou muito, muito grata a Deus, tá? Por cada um que tá nessa live, por cada um que tá aqui presente. Glória a Deus pela vida de vocês. Muito obrigada pelo carinho, pela presença, e que Deus continue nos abençoando, né? E nos presenteando com a presença dele. Amém? Espero vocês amanhã, 8 horas da manhã. Beijo! Fiquem com Deus!